Hoje vou falar sobre o paradoxo do exercício. Há um vídeo muito conhecido que anda a circular pelo Instagram e pelo YouTube, que é da Kuskezgat, uma página muito conhecida, muito falada, e é chamado Is Your Workout a Bad Way for You to Lose Weight? Eu diria que não, mas eles acham que sim. Hoje vou-vos falar então sobre o paradoxo do exercício e alguns dos mitos que são enraizados neste vídeo. Fiquem aí. Portanto, vamos começar aqui com algumas críticas àquilo que são os pontos que eles fazem. Movement is, the more calories you burn. An hour of walking burns about 260 calories, moderate swimming 430, biking 600, running 700. Primeiro ponto, eles dizem que tu, durante uma hora, a andar de bicicleta queimas ali à volta de 600 kcal, a fazer natação queimarias à volta de 430 e que a andar queimarias à volta de 240. Ora, isto depende muito de quem és, do teu peso, da tua atividade física diária, o quão capaz és, e eles não referenciam nenhum estudo no qual se baseiem para aplicar estes números. No entanto, eu posso dizer-te que 600 kcal a andar de bicicleta, a grande maioria, tipo 95% das pessoas que são fisicamente saudáveis, não conseguem produzir este número. Porque tu precisavas ter, durante uma hora, todos os minutos, à volta de 167 watts a serem aplicados. E se tu já tiveste em algum ergómetro no ginásio, tu sabes que 167 watts não é assim tão fácil de aplicar durante, por exemplo, 5 minutos. Quanto mais uma hora, eu garanto que a maioria das pessoas não consegue este número. Portanto, escolher um tipo de exercício que seja mais aconselhado para ti é o tipo de exercício que tu mais consigas fazer durante mais tempo para queimar mais calorias e que tu mais gostes. Se tu me disseres que isso é jogar ténis muito bem, se me disseres que é andar ainda melhor, andar de bicicleta não queima assim tantas calorias, é um exercício muito focado apenas nas pernas e só se fores muito capacitado é que vais conseguir os 600 watts. Portanto, escolhe outros tipos de exercício, a não ser que já sejas muito bom e que gostes mesmo de bicicleta. You burn, your body stores them, mostly in the form of fat. 1 kilogram or 2 pounds of fat is about 7,000 calories. Seems simple. O segundo ponto que vou referir, que é importante frisarmos, os cálculos calóricos que eles fazem. Para calcular as calorias, usas essencialmente conversões do teu peso com os watts-hora para calcular as calorias. Maioritariamente é isto que fazes. E os estudos estão todos em quilogramas. Eles vão ter que fazer conversões sendo americanos, para um público essencialmente americano, vão fazer conversões de quilogramas para libras. E agora, vocês podem dizer que isto vai ser um bocadinho ser preciso e pedântico, mas neste tipo de cálculos, além de ser necessário ser, eles estão a tentar criticar essencialmente o exercício como uma forma de perder peso, que é algo que, a meu ver, não me é lógico e, como tal, eu vou ser o mais lógico possível para contrabalançar este tipo de abordagem deles. Assim sendo, eles dizem que 1 kg é igual a 2 libras. Eles falham aqui por 10%. Na verdade, 1 kg é igual a 2,2 libras, ou seja, 10%, 2 para 2, e isto faz uma diferença monumental. Qual é que é a conversão que eles fazem? Eles dizem que 1 kg é igual a 2 libras, o que é falso. Eles falham aqui por 10% e provavelmente não apenas para simplificar, mas para tentarem facilitar o ponto deles. Na verdade, 1 kg é igual a 2,2 libras, diferença de 10%. E vocês podem dizer, isso é uma minúcia, isso não importa para muito. Agora imagina que tu estavas num déficit calórico de 10% do teu valor diário, do teu dispêndio energético no fim de todos os dias ao longo do ano. 1 kg de gordura no teu corpo tem ali à volta de um valor calórico de 7.500 kcal. Imagina que tu estavas 365 dias, um ano, num déficit de 250, assumindo que queimas à volta, sendo um ano médio de 2.500 kcal. Se tu fizesse isto, tu ao fim de cerca de 30 dias já tinhas queimado 7.500 kcal. Ou seja, tu num mês estavas a perder 1 kg de gordura. Num ano estarias a perder à volta de 12 kg de gordura. É se calhar mais gordura do que tu tens neste momento no corpo. Portanto, podes ver que estes 10% fazem muita diferença. The myth of the workout. A few years ago, scientists began to compare populations in industrialized societies, which sit a lot, to hunter-gatherer communities who move around a lot. The heads of people in Tanzania walk an average of 9 kilometers a day to find wild plants and hunt animals, dig for tubers, climb trees for honey, or collect water. They can move more in a single day than an office worker in a week. So of course they burn more calories, right? But it turns out that the heads burn the same amount of calories per day as a typical person in an industrialized country, around 1,900 for women and around 2,600 for men. Which... Terceiro ponto. Eles utilizam aqui uma tribo que é os Azda, uma tribo bastante conhecida, para dizer que as pessoas que se mexem muito acabam por queimar as mesmas calorias que uma pessoa que não se mexe quase nada no nosso paradigma ocidental. Ora, primeiro isto não é verdade. Eu vou deixar-te aqui alguns estudos também na descrição que mostram que os Azda podem queimar até 3 vezes aquilo que é as calorias de um humano ocidental normal. Isto por dia, claro. Depois, é importante perceber que muitos dos estudos que utilizam os Azda como comparação para o ocidental acabam por não contabilizar uma parte muito importante, que é o peso do sujeito médio. Ora, um Azda médio pesa à volta de 50 kg, enquanto que um sujeito ocidental médio pesa 80 kg, pelo menos nos Estados Unidos. Tu já viste a diferença que isto é? actually change your life after sitting around for years and suddenly start working out without eating more, this is a shock to your system. You actually do burn more calories and lose fat, so you can lose weight through exercise. But this is often very short-lived. Your body adapts and burns fewer and fewer extra calories each week until it restores its original calorie budget. After a few months, you burn a very similar amount to what you did when you didn't work out. Agora, o quarto ponto está bastante ligado àquilo que era o terceiro, e eles falam de uma compensação do exercício, que no início o exercício até te ajuda de facto a perder peso nas primeiras semanas, mas depois tens uma compensação ao longo do dia e ao longo do tempo que te vai fazer não perder peso, estagnando. Isto é uma mentira disfarçada com uma verdade. Porquê? De facto, o efeito compensação
compensatório existe. Tu, ao longo do dia, imagina que vais correr e queimas ali durante 1 hora 600 quilocalorias. É um sujeito relativamente saudável e capacitado. Tu, no restante dia, não te vais mexer tanto, em princípio, porque vais estar a olhar para o Netflix, estás cansado, a tua termogénese adaptativa vai baixar, o teu NEAT vai baixar, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis, que é um componente muito importante, e como tal tu queimas menos calorias ao longo do dia. Mas isto é possível evitar. Eu deixo-te alguns estudos na descrição, claro, mas se tu quiseres pensar um bocadinho sobre fazer atividade física, colocar uns cronómetros, o que seja, ao longo do dia, tu podes, como é óbvio, ir-te mexendo tanto ou mais até do que o habitual, certo? Ao longo do tempo, tu de facto tornas-te mais eficiente a fazer a mesma tarefa. Mas é aqui que está o segredo, a mesma tarefa. Porquê? Tu vais correr. Agora, tu quando começas a correr, se calhar corres 2 km e estás estafado. E demoras 1 hora para o fazer. Tu, ao fim de 3 meses a correr, não te vou dizer que vais bater o recorde da maratona, não vais, provavelmente, mas vais te tornar muito melhor. Aquilo que um youtuber bastante conhecido chama um Better Butter Burner. Significa que tu te tornas mais eficiente a queimar gordura e a queimar energia porque consegues mobilizar muito mais o teu corpo. Em vez de ser 2 km, vais mexer se calhar 10 numa hora. Ou até mais. 10 km hora em média. Se fores um maratonista mesmo de elite, se calhar fazes 22 km numa hora. Queimas mais energia, não ficas estagnado. E ainda tocando aqui no tal quarto ponto. Isto é uma coisa que até de uma forma empírica, não precisando de estudos elaborados, randomized control trials, meta-análise, etc., tu consegues verificar. Eu, por exemplo, mexo-me à volta de uns 15 mil passos dia porque sou bastante ativo, jogo ténis, tenho de treinar uma vez dia, mesmo que não seja muito tempo. Eu facilmente, a minha manutenção energética anda ali a rondar as 3.000 quilocalorias, o que para muitas pessoas é um bulk grande. E conheço pessoas que se mexem muito mais do que eu. Imaginem crossfitters de elite, maratonistas, perguntem-lhes quantas calorias ultramaratonistas é que eles vão consumir diariamente. Vocês se calhar conhecem pessoal que consome 6.000 quilocalorias e que parece que não estão a consumir, não se sabe onde é que as enfiam, parece que desaparecem. Porquê é que será? É porque de facto as queimam. Normalmente, claro, existem outros mecanismos e pessoas que de facto consomem muito e que nem se mexem assim tanto. Mas estes ultramaratonistas, estes crossfitters, comem imenso, normalmente, e não ganham peso. De facto é porque estão a queimar mais calorias, não é que o exercício não o ajuda a fazer isso. Depois, quinto ponto, e é algo em que eu também já toquei com a queima de calorias. Eles subestimam bastante, aqui neste vídeo, o Kurzgesagt subestima bastante a diferença de 100 quilocalorias no dia. Eles dizem que o sujeito médio que treina queima se calhar mais 100 quilocalorias do que o sujeito sedentário. Primeiro, isto não é bem verdade, como já te disse, tu podes queimar muito mais do que 100 calorias a fazer atividade física, especialmente se fores ativo ao longo do dia, se não ficares um couch potato durante o restante dia. Mas, vamos assumir que eram de facto apenas 100 quilocalorias todos os dias. Sim, diferença. Tu, e como o próprio Kurzgesagt diz, sabes que 1 kg de gordura equivale a sensivelmente 7.500 quilocalorias, que eles na verdade dizem ser 7.000, o que até ajudava mais o meu ponto, mas não é. São à volta de 7.500 quilocalorias. Portanto, tu num ano, mais uma vez, tens 365 dias, em média. E se estiveres a queimar 100 quilocalorias extra todos os dias, são 36.500 quilocalorias que no fim do ano estás a queimar. Se tu multiplicares as 7.500 por 5, vais ver que fica um número muito próximo a isso. Significava que, mesmo que fossem apenas 100 quilocalorias, que não são em média, mas pronto, 100 quilocalorias, tu ao fim do ano perderias 5 kg em gordura. Além de todos os benefícios de saúde que o próprio Kurzgesagt também admite ter, mas que com este vídeo acaba por desmotivar algumas pessoas a fazer atividade física, que não me parece muito lógico. As evolved, they had to work hard for calories. Sometimes it would be easy and they could afford to chill out quite a bit. But in hard times, they had to move quite a bit to feed themselves, walk longer to find prey, or dig longer to find tubers. If extra movement burned more calories, this would lead to a spiral of starvation. The less food you find, the more energy you need to find the food, which doesn't even fill you up because you move more. E para terminar, o sexto e último ponto, que foi um ponto que me surpreendeu bastante, diga-se de passagem, porque na maioria as pessoas que fazem estes estudos são antropólogos e ajudaram o Kurzgesagt a fazer o vídeo, eles dizem de forma empírica, se não existisse adaptação metabólica, justificar que existe de facto uma adaptação metabólica, se não existisse adaptação metabólica, durante períodos de necessidade existia muita fome e como tal muita mortalidade, como se não tivesse existido. E ainda hoje existe. Na maioria das civilizações, até se calhar há 1000 anos atrás, a mortalidade e os déficits nutricionais existentes eram essencialmente causados pela fome, a incapacidade de tu acederes a muitos nutrientes. Se isso era a principal causa, o principal fator de morte, como é que eles podem dizer isto? Isto é um contra-argumento contra eles próprios. No entanto, posso dizer-vos que de facto existe uma adaptação metabólica, volto a referir, e deixo também um estudo que suporta a teoria da adaptação metabólica, e que existe de facto menos movimento, um maior apetite em compensação ao exercício em alguns casos. No entanto, os mecanismos ainda são relativamente debatíveis neste caso. Não são extremamente fáceis de ver como os 10 mandamentos que nos digam exatamente é isto que se está a passar de um ponto de vista fisiológico. Mas não é o exagero que eles fazem neste vídeo de todo. Aquilo que não está de facto para debate é o exercício ajuda-te a perder peso. O exercício ajuda-te a ter uma melhor aparência, uma melhor autossuficiência, uma melhor sensação de estar na tua própria pele e, mais importante, o exercício faz-te saudável. Ajuda-te a ficar saudável, pelo menos. Não acho de todo bem que eles tenham feito um vídeo que desmotiva-te para a prática da atividade física e do exercício físico mais propriamente dito e, como tal, prezo que utilizes este tipo de vídeos com um grão de sal. Isto é uma coisinha americana, mas é uma expressão importante neste sentido, que é utiliza sempre o que não está de todo para debate. É que o exercício físico é importante para ti. Faz
faz-te sentir melhor contigo mesmo, mais autossuficiente, mais capaz, mais vigor, faz-te sentir mais atraente, melhora a tua aparência, faz com que tu estejas muito mais saudável e que tenhas uma performance muito, muito melhor. Mais do que perder peso apenas, que a atenção também te ajuda, o exercício é uma ferramenta extremamente importante para te manter saudável. Eles também falam disso no fim do vídeo. No entanto, todo o restante vídeo quase que demoniza a prática de atividade física para a perda de peso. E isto vai desmotivar muitas pessoas a mexerem, que é algo que eu não quero e que tu também não devias querer. E se estás sentado há muito tempo a ver este vídeo, por favor, vai-te mexer também, que já se faz tarde. Portanto, quando vês este tipo de vídeos, por favor, vai ver também alguma evidência científica e verifica se de facto é exatamente isto que se está a passar. Pensa um bocadinho e não fiques apenas a deixar entrar informação melodramática na tua cabeça. Portanto, pessoal, mexam-se, fiquem saudáveis, fiquem bonitos, percam algum peso. Se precisarem de ajuda, estou cá para ajudar. E seguimos juntos. Até à próxima.